Sabe, você que é closer, gestor comercial, sabe aquele estágio que você precisa chamar um SDR, um assistente ali para as suas vendas, ou você tem que repor um, porque o cara atual não tá dando muito bom, mas você fica um pouco na dúvida de como fazer, e às vezes você fica pensando: "Pô, se eu chamar um cara, será que ele vai ser bom? Será que vai ser ruim?". Muitas vezes o que você tem de experiência de pessoas próximas de você, amigos, outros profissionais, grupos de network, assim, contratar SDR é meio que a pior parte do processo, é difícil e principalmente a expectativa é diferente da realidade que esse pessoal acaba encontrando. Então, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar como que eu cometi diversos erros na contratação de 4 SDRs e como que eu percebi ter acertado, assim, pelos indicadores, claro, no último, no quinto, para que vocês não repitam esses erros aí também do lado de vocês. Então, ah, hoje eu vou dividir com vocês aqui só um pouco de contexto. Participei de algumas operações e entrei em uma delas que eu tinha ali, chamar profissional para gerar oportunidade de venda, o SDR. E do que eu tive, assim, o profissional, eu tinha um volume ok de candidatos, mas na entrevista eu não sabia exatamente para onde ir, e principalmente não sabia se o que a pessoa estava me dizendo era real em relação ao que eu precisava. Então, tinha um baita de um problema ali na parte de contratação. A pessoa até entrava, ela era relativamente bom, mas assim, no dia a dia ela precisava de muita manutenção, muita gestão. E principalmente, alguns dias depois, 1, 2 semanas, todos que eu tinha chamado explicaram a mula, sabe. E então, eu tive essa infelicidade ou felicidade por ter aprendido e feito da maneira correta. Então, o que eu queria dividir com vocês é assim, a expectativa desse vídeo. Eu não vou aqui hoje com vocês fazer falar, né, de captação de profissional. Então isso aí você olha lá em funil de LinkedIn, 99 freelas, dá uma olhada de job posts, grupos de profissionais de venda. Sugestão é encontrar ali um volume de oportunidades minimamente nichadas, tá. Então grupos mesmo de vendas, grupos de inside sales que seja, se você for um outro modelo de vendas, mas busca esses grupos, busca esses profissionais. Segundo, eu vou tratar aqui hoje, então, de seleção e teste. Então eu tenho lá os candidatos, como que eu seleciono, como que eu testo, como eu valido se o cara é ou não bom, né. Isso é o que eu vou falar hoje. E o terceiro que é o onboard, né, então o cara entrou, como que eu trato ele os próximos 1, 2, 3, 5, 10, 15, 60, 90 dias, que isso é importantíssimo, porque tem um custo para trazer e vocês têm que ter um custo para manter também. Às vezes porque a pessoa ela pode não terminar a pesquisa dela, pode estar buscando outros trabalhos ainda, sabe. Então eu não vou tratar disso aqui hoje, posso tratar em outro momento. Eu vou tratar aqui da parte de seleção de teste, né, então, como que um SDR vejo quem é e quem não é perfil. E aqui eu queria passar para vocês o processo que eu fiz, primeiro ponto sendo do roleplay, segundo da emenda, terceiro semana do teste, quarto do confronto. Isso aqui foi o que eu fiz, é o que eu vou passar com vocês. Então a primeira coisa que eu fiz com todos os candidatos, eu tinha uns 12, 15 bons mesmo assim do que eu tinha olhado, eu tinha 200, aí eu filtrei para 15. Eu fiz roleplays com essas pessoas com base no último job ali do candidato. Então, eu queria entender, eu fazia: "Fulano, hoje é o dia do teste aqui do roleplay, quero entender o público que você atuava e qual que era o produto, serviço que você fazia ali a promoção". E aí, beleza, entendi, fechou, então vamos fazer a simulação. Você, no caso aqui de SDR, né, você é o SDR e eu quero te ouvir para você me agendar aí para a empresa de você, agendar para uma segunda call, segundo momento, me qualificar ali, enfim. Ver aí se eu sou como segue teu processo aí, deixa eu ver. Pô, e aí faz, né, como se fosse uma ligação, uma chamada. O que eu estava prestando atenção? Tom de voz ali do profissional, qualidade das perguntas e se ele agendou com firmeza. Como assim? A cadeira de SDR, por exemplo, pode fazer todo o papel da ligação e tal, mas na hora de agendar, você tem que ser firme com o lead. Então: "Fulano, eu entendi um pouco aqui do seu contexto, pode ser que a gente consiga te ajudar, não tenho certeza agora. O que que eu período de amanhã ou depois que você consegue estar disponível para que a gente possa ver a oportunidade de te ajudar nesse teu estágio?", enfim. Algo você vê o que que você faz. "Ah, beleza, amanhã eu tenho alguns horários, qual funciona para você? Ah, 15 horas, tá bom. Qual é o seu e-mail? Beleza. E o teu telefone é esse? Fechou. Eu vou te mandar no e-mail, no telefone. Existe alguma coisa que pode te pedir de amanhã essa reunião ser realizada? Não. Ah, beleza, tranquilo. Então, da minha parte é isso. Tem alguma pergunta? Não. Fechou, então, grande abraço." Se o SDR não tem essa parte, é um pouco difícil, porque ele pode abordar várias pessoas, mas a taxa de comparecimento é ridiculamente baixa.
Óbvio que isso você quer ouvir se já vem dele. Se você perceber que não vem nada, nenhum desses elementos com ele, você treina lá o sujeito, sacou? Tem algumas coisas de simulação de closer, eu não vou tratar disso agora, vou ficar só na questão do SDR, depois posso falar como que eu faria para contratar um closer. Só que aí é o ponto, né, você tá chamando um profissional e ele vai ter os seus pontos fortes e pontos fracos. Em teoria, pontos fracos dele ainda vão ser as técnicas de vendas. Então, aqui na parte de emenda, o que que eu vejo é, você passa correções dentro do roleplay. Então, fulano, eu vi que você falou A, B, C, agora nesse próximo roleplay, então assim, roleplay de 3, 5 minutos máximo estourando, esse teste de roleplay deve ter uns 15 minutos total, tá? Então, 15 minutos. Então assim, fulano, a gente fez uma primeira rodada de roleplay, hoje a gente fez uma segunda, então aqui a gente deve ter umas 4 rodadas ou mais. Então eu vi teu primeiro roleplay, agora nesse segundo roleplay eu queria que você fizesse eu queria que você fizesse A. Beleza. E aí você ouve lá como que vai ser ele fazendo o A, né, por exemplo. "Ah, então eu vi que você chegou e na saudação você falou, né, piriri parará, eu sou o Douglas da empresa ABCD e eu vi que você cadastrou piriri parará", né, supondo que é um lead de inbound de anúncio ou de outbound, você vai ver qual é a origem. Passa uma sugestão para esse candidato agora que tá no roleplay: "Cara, eu vi você fazer desse jeito, agora faça desse outro jeito, muda o teu tom de voz, muda essa palavra, muda isso daqui", sabe, beleza. Então aí você vê lá e você tira uma nota de 0 a 10 da aplicação da emenda. Show? Depois, você vem com "eu queria que você fizesse B", e a mesma história. E aí você só vai lá e copia e cola o outro processo, né. E aí, por que isso aqui é importante? Eu conversei com então esse daqui é o que você tem que fazer, no se isso aqui é mais importante do que o que ele faz, qual é a técnica atual dele, porque se o cara ele estiver dentro dos valores e tiver a escuta ativa e estiver disposto a fazer o necessário, agora na emenda ele vai fazer acontecer, versus ele pode não ter uma técnica tão boa aqui no primeiro momento, no roleplay é o que do que ele já faz, mas ele pode estar disposto, ou seja, ele errou, ele se corrige, isso aqui é o mais importante. Na minha visão, é o mais importante. Se você não está chamando uma lenda de vendas, o item 2 de emenda do cara, né, dele se corrigir é o mais importante. Por que que isso é relevante? Porque quando a gente está fazendo um teste desse, então, o que que acontece? Eu tive que pausar aqui. Eu tive um candidato dos 8, o primeiro, e eu passei uma sugestão para ele, só que assim, a gente fez o roleplay, eu dei a sugestão, aí ele aplicou de 0 a 10, ele aplicou nota 3 da sugestão que eu falei e começou a falar de outras coisas. Começou a querer se vender ali na reunião. Hã, isso foi péssimo, porque eu fiz uns 3 loopings assim de em 15 minutos, e olha, faz isso, faz aquilo e tal. Não era nem que eu estava sendo chato, eu falava: "Cara, eu quero te dar uma sugestão, você tá aberto?" "Tô". "Então faz assim, assim, assado", beleza. E aí eu falava: "Ó, você faz o A", beleza, ele falava o A, e aí no que ele falava o A, ele já entrava numa outra coisa. Então assim, eu já tinha dado o contexto de que seria um teste, que eu queria ver ele se aplicando, mas já mostrou pra mim ali que o cara não tem escuta ativa também. E ele é um profissional de vendas e não tá escutando o cara, é um baita de um crime, né. Então vai ser um problema pra todo mundo. Logo aqui você já separa quem é de verdade e quem é de mentira. Então eu olharia isso aqui e atribui ali uma nota geral depois dessa reunião com o sujeito, tá. Minha sugestão, quem eu vi aqui que estava fazendo isso muito bem, eu já falava ali: "Ó, pra mim você tá muito dentro do momento aqui, tá dentro do que eu tô buscando, eu vou só alinhar se você tá ok pra passar para o próximo estágio que é o da semana de teste", que é o que eu vou passar aqui. Então assim, aqui, olha só que louco, né. Antes de chegar no roleplay, eu tinha 200 nego. Aí no pra quem eu filtrei, encontrei umas 17 pessoas, não, 20 pessoas, e dessas 20 eu convidei e só 8 ou 12 compareceram para o roleplay. Do roleplay, eu conversei com mais 8, 10,
E aqui no roleplay eu já vi quem que na parte do emenda que era o que estava porque eu estou buscando pessoas com intenção, eu não estou buscando pessoas com habilidade, porque habilidade constrói, e habilidade é um pouco mais difícil. Agora a pessoa com os valores, com os princípios que você está buscando é mais difícil. Então, porque ela, qualquer curso, qualquer aula que você der, esse sujeito vai engolir, vai comer com farinha e vai ser campeão, sabe. E realmente tá acontecendo isso. Fechou, então assim, fulano, eu fiz aqui os testes contigo, assim, de 0 a 10 pra mim você ter uma nota legal, pra mim está claro que você tá pronto para o próximo teste, eu vou só alinhar aqui com o meu time, nessa parte. Isso é real, tipo, você tem que ver lá o teu limite de pessoas que você pode fazer. E aí onde o negócio brilha mesmo é aqui na semana de teste, ok. Se então de novo, né, onde o negócio brilha é aqui na parte do teste do SDL. Então o que que eu fiz, tá? Eu montei um documento que explicava como que seria o teste, com todas as etapas, se vocês quiserem aí depois comentar alguma coisa que eu vejo como que vocês fazem para acessar. Como que é a questão do teste, tá? Mandei esse documento para os profissionais, então quem saiu do roleplay foi qualificado, foi para o próximo estágio, cara do teste. Como que é o teste? Resumo, tá, turma? Da segunda até sexta-feira ele roda, o teste ia rolar. Na segunda-feira, uma call de setup. Então, assim, pessoal, esse é o documento, vocês leram ele, tem alguma dúvida? Terça, quarta e quinta-feira, daily, com o time, 20, 30 minutos ali, e ajuda, suporte para eles, né? E o último dia é o encerramento. Então, assim, turma, legal, essa foi a semana, agora a gente vai analisar aqui o candidato, a gente já vai dar os próximos passos, tá? Então, isso daqui foi o que aconteceu lá na sexta-feira. Aí, o que que eu mais coloquei nesse documento? Ferramentas ali de gestão de tempo, produtividade pessoal, gestão enquanto processo de venda para eles melhorar. Então, o que que é uma cadência? O que que eu sugiro de cadência para esse pessoal fazer? Isso aqui é quase um curso de SDR, né? Então, assim, primeiro dia, tanto que eu vejo de abordagem, dia 2, dia 3, o que que eu vejo? O que que é um número legal de abordagens, tudo mais, né. Então eu alinhei todos na mesma página. Terceira coisa, rotina de atualização diária. Isso aqui é muito interessante, eu encontrei uma ferramenta de gestão de novos profissionais, uma entrevista do Tony Robbins e o Eben Page, né, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas é o David DeAngelo. E aí eles estão falando lá sobre beleza, contratar uma pessoa nova, o que que eu faço ali com esse sujeito, né. Então o Iban Page tem lá um processo que é o seguinte: fim do dia você me faz um relatório do que você fez, quais foram os principais desafios ou problemas que você teve hoje, e também quero que você me coloque perguntas que você possa ter ali para mim ou para a empresa, certo? E a pessoa tem que enviar. Isso aqui é um múltiplo teste no sentido de compromisso, no sentido de objetividade, de concisão, consistência, e também coisas que eu vou olhar, né? Por exemplo, no item 2, quais foram os problemas ou dificuldades que eu tive hoje. Esse candidato, ele é vitimista, ele tem senso de autorresponsabilidade, ele é humilde, ele reclama demais, então aqui você já vai ver como que vai ser o resto. Fora que se a pessoa tem um teste contigo de 3, 5 dias, né, e ela não consegue os 3 dias fazer essa atividade, você já vê que o problema é mais embaixo. Também outra ferramenta é o do shutdown, da finalização do dia, porque não adianta ele fazer um volume grande se eu não tenho os dados para ajudá-lo, e ele também, se ele não finalizar bem o trabalho dele, ele vai ficar pensando lá no trabalho dele, o cara fica até noite, 9, 10, 11, meia-noite pensando no trabalho, vendo coisa do trabalho. E esse até pode ser o contexto, aí você tem que ver na sua operação se é isso mesmo. Agora, eu vejo que o cara tem que começar com intensidade e tem que terminar bem, né. Eu fiz anos e anos de dança, e aí fiz múltiplos estilos de dança, fiz lá jazz, fiz lá balé clássico, e aí todo mundo gostava de girar, né, fazer a pirueta. Eita, 1, 2, 3, 4, 5 giros. Só que poucas as pessoas gostavam ou se preocupavam, isso é o mais importante, em finalizar bem o giro, finalizar bem ali a pirueta, certo? Uma pirueta é quando o cara fica separado, a mulher, e ela gira no lugar do pé, quando faz mais de um giro, né. Então, dá uma volta, assim, sobre si mesmo. Então, todo mundo ficava preocupado em girar, mas poucos ainda preocupavam, assim, em finalizar bem. E a boa finalização, também mostrava uma estabilidade. Então, assim, começar é legal, terminar é melhor ainda, né.
terminar bem aquilo que se faz. Então aqui eu tinha uma rotina, Cal Newport é o profissional, depois posso dar um contexto de como que funciona essa parte. Parte 5 do documento, links, né, então, pô, você agendou lead? Usa esse link aqui para agendar. Se precisar de mais informações da minha empresa, segue o site da minha empresa. Eu quero mapear as suas ações. Toma aqui o tracker para você, mapear lá o que você está fazendo. E aqui está um treinamento de como usar o tracker, né, um videozinho ali, alguns minutos de como fazer isso. E por fim, eu já deixei alinhado ali com todo mundo: "Ó, é isso aqui que eu espero de você", sacou? Para você passar, você então assim, extremamente claro, extremamente direto, extremamente simples. E o que é mais engraçado, você pensa, né: "Pô, mas eu vou dizer para eles o que eu quero ver". Claro que você vai dizer para eles o que você quer ver, porque aqui você já vê quem vai ter iniciativa de cumprir aquilo que você quer versus o que não vai cumprir. Às vezes você tem bons candidatos, mas como você não deixa claro o que você quer, a pessoa faz do jeito dela, ela até tem uma boa intenção, só que ela não sabe. E depois fica nessa de: "Ah, eu chamei o profissional aqui e o cara é muito vagabundo e tal". Tem o seu lado também que você não deixou claro para ele, sabe. Então, isso daqui é o que eu fiz na parte de teste, semana de teste com os profissionais, certo? Bom, então agora, notas finais aqui da semana de teste, né. Então eu usei esse documento no teste, depois vocês pedem aí, eu vou ver se deixa alguma coisa na descrição para vocês baixarem. Ah, a questão, eu deixei também os candidatos soltos, então assim, não tem uma hora definida para eles fazerem essas ações, não tinha, e eu já deixei eles alinhado que não teria uma análise somente por volume. Por que que eu fiz isso? Teste, pessoal, eu não remunerei ninguém pelo teste, sabe. Então eu senti que seria injusto falar para os caras ficarem full time ali a semana inteira, para um projeto que eles ainda iam testar. Agora, se você tem a grana, você paga para os caras aí, entendeu. Vai dar muito bom. Eu não podia pagar, então minha operação estava enxuta, tal, que eu estava ajudando. Então, deixa assim, sabe, deixa super claro, tá, pessoal, porque é melhor deixar claro do que não deixar. Vocês ficam, eu participei de muita cultura que tinha que ficar fazendo jogo, tal, com a pessoa. Não, já fala logo. A pessoa tem ali os critérios que você tá buscando lá no roleplay, né, aqui na emenda, por exemplo, eu já falava: "Ó, eu gostei, sabe, vou ver se você tá ok para o próximo passo. Eu gostei mesmo, parabéns". Fala logo, sabe, enfim. E aí, último ponto, confronto. Por que o confronto? Porque ninguém é perfeito, sabe, você vai ter que, colocar ali os pontos negativos da pessoa. Então, o que que eu fiz na parte de confronto, tá? Eu abri o tracker ou eu abri alguma ligação, só um detalhezinho, no meu teste eu instalei o VoIP, e eu mandei para eles lá, e eles usavam lá um VoIP no Android, no celular, no iPhone, sei lá. Então assim, confronto, ninguém é perfeito, você tem que ver ali como que vai ser a pessoa até diante de feedbacks negativos. Então eu abri o tracker, abri alguma ligação e já confrontava a pessoa na hora: "Ó", e aí o que aconteceu de fato, né, o SDR ele passou ali, o lead falou lá numa call de venda: "Ó, o SDR ele passou, o valor era 1x e vocês estão falando que é 3x o valor aqui", sabe. Então vocês, ó, já leva isso pro profissional ficar muito atento, porque agora é a hora. E ali confronta ele com perguntas, diretas, né: "Fulano, então", perguntas diretas. Então: "Fulano, como que você faria se teu gestor tivesse disperso? Se eu estivesse fazendo a coisa errada, como que você agiria? Como que você", perguntas diretas. Então: "Como que você faria?" Ou: se você tá errado, o que que você faz?", certo? E busca encontrar ativamente erros ali do profissional nesse processo. E você já aponta: "Fulano, eu vi que você fez ABC". Por exemplo: "Fulano, eu vi que você não preencheu a planilha ali sobre a parte de ABC ali, a coluna tal, piriri pororó". Fala e fica em silêncio. E aí você ouve ele, deixa ele falar, porque aqui o que você está buscando é o a continuidade da análise, né, o que que você está buscando de fato nessa hora. Tá buscando se o cara é humilde, se ele reconhece as suas falhas, se ele tem iniciativa, se ele tem energia, se ele tem entusiasmo, tá. Esses últimos pontos são interessantes, eu não parava para olhar isso, mas eu fui sugerido pelo Alex Hormozzi de olhar esses pontos, a Leila também. Então, assim, é isso que você tá buscando na hora de confrontar ele. De novo, ninguém é perfeito e agora é a hora de vocês já verem quem que é de verdade, quem que é de mentira. Então já busca apertar agora, tanto pra você como pra ele, sabe. Então já faz isso agora, não deixa pra mais tarde. Ninguém é perfeito.
Então, assim, a surpresa que eu queria passar para vocês é o seguinte, apesar desse contexto aqui de que o SDR, o lead falou: "Ah, o SDR me passou o valor", olha que interessante, nesse teste eu tive 2 profissionais só fazendo, eu convidei 3, 2 estavam fazendo. A gente teve 160 ligações total, a gente teve em torno de 12 agendamentos e desse teste de leads antigos a gente puxou 2 vendas. Então, a minha esperança para vocês aí, pessoal, é que se vocês seguirem, assim, um pouco do sugerido, não só vocês fazem uma boa contratação, encontram ali um bom profissional, mas quem sabe vocês puxam venda, entende? Então, isso foi o que eu fiz, eu só falo geralmente só o que eu faço e que dá certo. Então, isso foi o que eu fiz e o que eu faria aí de novo, se eu fosse passar por um novo processo de contratação de SDR. Então, se você estiver nesse processo aí, nesse limbo, monta certinho tua estrutura, define ali os teus indicadores, o que você está buscando, o que você está querendo, dá a ferramenta, dá munição para esses caras, para eles trabalharem e, põe eles na rua para correr, sabe? Põe eles na rua para andar. O profissional de vendas tem um pouco de resiliência, tem um pouco de criatividade. Então não fica colocar uma constrição nele de: "Ah, você tem que seguir esse script, tem que falar ele tem que falar desse jeito". Não, esse é o ideal. Agora você tá buscando a pessoa, não a habilidade, não a técnica, porque a técnica você dá um curso lá para ele, ele faz. Então isso foi o que eu errei muito no passado e que eu acertei, assim, pelos indicadores, a coisa tá andando muito bem e é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês, curtiram isso daqui ou se não gostaram também, peço desculpas se foi o caso de ter acontecido. Divide aqui comigo como que você fez no teu processo de contratação, o que você sente que acertou, o que você sente que você errou, para ter gerado bons ou maus candidatos ali no teu processo, sabe. Quero ouvir de vocês como que foi essa experiência, pra gente aproveitar mais.